Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, vou ler do verso 1 ao verso de número 6. Romanos, capítulo 15, do verso 1 ao 6, que nos diz assim: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e em uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, queridos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, louvamos e bendizemos ao Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor esteve falando aos nossos corações até aqui. E nessa hora, Senhor, em que temos a oportunidade de meditar na Tua palavra, suplicamos o Teu auxílio, suplicamos o auxílio do Teu Santo Espírito, nos capacitando, nos orientando, dirigindo as nossas vidas, Senhor, para que possamos compreender esta verdade, para que possamos guardá-la em nosso coração e viver cada dia mais em obediência à Tua vontade, em santidade, cheios do Teu Espírito, buscando sempre a Tua glória. Assim, Senhor, eu te peço, eu te rogo no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vivemos em um mundo que é marcado pelo individualismo. Infelizmente, nós vivemos em tempos assim, em que cada um busca priorizar os seus próprios interesses e não está nem um pouco preocupado com os interesses dos outros. Veja, os interesses dos outros não estão no nosso campo de visão. O nosso foco é tão grande em nossos interesses que os interesses dos outros nos passam desapercebidos. Entretanto, queridos, quando o homem ele é convertido, ele aprende algo que é muito importante, algo que é fundamental a respeito da vida cristã, é que o foco da nossa vida não está em nós mesmos. O foco da nossa vida não está em agradar a nós mesmos, antes, o nosso foco está em agradar a Deus, em primeiro lugar, e agradar ao próximo, naquilo que é legítimo, correto e bom para a edificação. Veja, é a respeito disso que nós vamos tratar nesta noite. Vamos voltar aqui ao estudo, estamos nos aproximando do final da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e pela graça de Deus, nós chegamos ao capítulo de número 15. Paulo ele esteve tratando no capítulo 14 todo a respeito do assunto da liberdade cristã, deixando claro que o cristão ele tem sim uma liberdade em Cristo Jesus, porém nós vamos perceber que Paulo ele deixa claro que essa liberdade ela precisa ser exercida dentro dos limites do amor fraternal, ou seja, ao exercermos a nossa liberdade em Cristo, nós precisamos agir de uma forma que não estejamos levando o outro a pecar. E aqui no capítulo de número 15, Paulo ele vai continuar tratando a respeito dessas questões que envolviam esses dois grupos dentro da igreja, que ele chama aqui de fortes e fracos. E Paulo ele está aqui concluindo o assunto, mas ele sente que ainda precisa trazer algumas exortações a respeito deste assunto. E essas exortações, elas são de fato necessárias para que aquela situação ela seja resolvida, ela seja pacificada, para que aqueles dois grupos que estão ali na igreja, eles possam ter comunhão, eles possam ter
unidade, eles possam ter paz uns com os outros. Então, essas exortações, queridos, que o apóstolo nos traz aqui, ele traz e não dizem respeito somente, o princípio aqui, ele é tão vasto que ele não serve apenas para os assuntos que dizem respeito à liberdade cristã, mas há outros assuntos que envolvem a comunhão. Esses princípios, eles ajudam a igreja no que diz respeito à sua unidade, a respeito justamente de outras áreas que envolvem a comunhão da igreja. Então, são princípios que podem ser aplicados em outras áreas, visando justamente que a igreja ela seja cada vez mais fortalecida na unidade, na comunhão e no amor fraternal de uns para com os outros. Com base nisso, queridos, eu gostaria então de convidá-los nesta hora a meditarmos sobre o seguinte tema: é responsabilidade dos fortes suportar e edificar os fracos. É responsabilidade dos fortes suportar e edificar os fracos. Nós vamos ver isso em 3 pontos. O primeiro deles é o seguinte: somos chamados a suportar e edificar uns aos outros. Veja que é esse princípio que o apóstolo Paulo vai tratar aqui no início do capítulo 15, nos 2 primeiros versos. Nós somos chamados a suportar e edificar uns aos outros. Ele diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Veja, aqui está a exortação do apóstolo Paulo. Ele vai trazer aqui, em primeiro lugar, uma exortação para que os irmãos mais fortes, eles tivessem essa atitude de suportar a debilidade dos fracos. Ele diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar a debilidade dos fracos. O que Paulo requer aqui, meus queridos, daqueles irmãos fortes, é que eles já tivessem predispostos a suportarem as fraquezas daqueles irmãos mais imaturos. O desejo aqui é justamente que os fortes, eles não agissem de maneira intransigente, constrangendo os fracos, forçando os fracos a buscarem perceber ou ter a mesma visão que eles. Era para ter uma atitude de paciência, uma atitude de amor fraternal, uma atitude de suportar, de dar suporte para aqueles que eram mais fracos, suportar as suas debilidades. Paulo está dizendo aqui: a atitude de vocês, irmãos que são fortes, deve ser essa. Deve ser uma atitude de boa vontade, uma atitude de tolerância, uma atitude de suporte para com as debilidades daqueles irmãos que são fracos. Essa deveria ser a disposição do coração deles. Eles deveriam estar predispostos a isso, entendendo que, se eles são fortes, é dever deles suportar os mais fracos. Esse é um princípio que ele pode ser aplicado não somente, como eu disse, a questões relacionadas à liberdade cristã, queridos, mas a outros tipos de fraqueza, a outros tipos de debilidade dos nossos irmãos. A nossa tendência, queridos, como pecadores, quando nós nos deparamos com a fraqueza do irmão, com a debilidade do irmão, é sermos impacientes. Essa é a nossa tendência. Algo que nos faria muito bem, ao invés de ficarmos nos concentrando nas fraquezas e debilidades dos nossos irmãos, refletirmos sobre as nossas próprias fraquezas. Certo? Porque, em primeiro lugar, todos nós somos fracos. Fomos salvos por Cristo, que é forte. Sim, hoje nós temos um entendimento mais robusto, um entendimento mais amadurecido, nós temos sim essa visão de fortes em relação a alguns assuntos,
mas nós também temos fraquezas. E muitas vezes nós não lembramos disso. E quando nós refletimos a respeito das nossas fraquezas, nós vamos ter muito mais paciência com os nossos irmãos, muito mais tolerância com eles. Nós um dia fomos fracos também. Ninguém nasceu de novo forte. Nós passamos por esse processo. Pessoas na igreja também tiveram paciência conosco, ou não? Sim. Então, agora é a nossa vez de termos paciência com aqueles irmãos que estão começando, com aqueles irmãos que estão engatinhando na fé, que eles ainda não entenderam as coisas direito. Termos essa paciência, termos essa predisposição, essa boa vontade de acolhê-los, de não criticá-los, não zombar deles, não provocá-los. E essa é a primeira exortação que Paulo traz aqui. Aqueles que são fortes devem suportar a debilidade dos mais fracos. Mas ele traz uma segunda exortação que eu gostaria de destacar também, ainda neste primeiro ponto. Veja que no final do verso 1, Paulo afirma que os irmãos mais fortes, eles devem viver não para agradar a si mesmos. Veja só, ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. E aí é interessante porque ele traz a exortação numa perspectiva negativa. Não devemos nos agradar a nós mesmos. Como é que seria colocada essa exortação de forma positiva? Ele já fala no verso 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo naquilo que é bom para edificação. Ou seja, eu não devo viver para agradar a mim mesmo, mas para agradar o próximo. Em quê? Naquilo que é bom para a edificação. Certo? Então, Paulo vai dizer que o forte, ele não deve somente suportar a debilidade dos fracos, como também ele deve buscar não agradar a si mesmo. E veja que se tem uma coisa que nós somos bons é em agradar a si mesmos. Se tem uma coisa que nós gostamos muito é que os outros agradem a nós. E disso aí nós somos especialistas, mas Paulo vai mostrar aqui que o Evangelho, ele mostra uma ordem inversa àquela que é a nossa ordem natural do coração pecaminoso, de buscar sempre os seus próprios interesses, de buscar sempre agradar a si mesmo. Não, agora você é chamado a agradar o seu próximo. E isso implica em, muitas vezes, você abrir mão de determinados interesses. Então, Paulo, ele vai trazer aqui esse mandamento de forma positiva. Aqueles que são os irmãos fortes devem suportar as debilidades dos fracos, como também não devem buscarem agradar a si mesmos, mas agradarem ao próximo naquilo que é bom para a edificação deles. E como eu disse, isso aqui não se aplica somente a essa questão da liberdade cristã, mas a todas as outras áreas, no que diz respeito à nossa relação com o próximo, no que diz respeito a buscarmos a edificação dele, em outras áreas também. Observe que esta segunda exortação, ela tem esse qualificativo que é, sem dúvida, muito importante. Não, ele não diz assim, busque agradar ao seu irmão em tudo, ele não fala isso. Antes, ele vai dizer que nós devemos buscar agradar ao próximo naquilo que é bom para a edificação. Então tem essa qualificação aqui. Ou seja, não é a vontade de Deus que nós façamos tudo aquilo que o próximo quer, simplesmente para que o meu próximo se sinta bem, se sinta feliz, se sinta alegre, se sinta agradado. O desejo de Deus é que façamos aquilo que agrada ao próximo, sim, mas sobretudo naquilo que é bom para a edificação,
naquilo que vai ser bom para o crescimento espiritual dele, para o avanço dele na vida cristã, para o amadurecimento na fé cristã dele. Em outras palavras, queridos, nós devemos fazer aquilo que pudermos, aquilo que estiver ao nosso alcance, mas desde que sejam coisas visando a edificação do nosso próximo. E se for alguma coisa que Ele quer que nós façamos, mas que isso não vai ser para a edificação dele, então nesse quesito nós devemos desagradá-lo. Se a gente vê que não é bom para a edificação, então nós não devemos fazer. Esses 2 primeiros versos, eles nos trazem essas 2 exortações que o apóstolo Paulo traz aqui, direcionada aos irmãos fortes da igreja, certo? Para que eles não desprezassem os irmãos mais fracos, para que eles suportassem as debilidades deles com paciência, com tolerância. E de um modo geral, queridos, a nossa intenção não deve ser nunca de nos colocarmos como o centro da igreja, o centro sobre o qual toda a igreja gravita, buscando agradar a nós mesmos, buscando que os outros nos agradem, buscando que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Mas devemos sim agradar aos nossos irmãos naquilo que é legítimo, naquilo que é bom para a edificação. E veja, uma coisa que é importante termos em mente: nós sempre vamos ter pessoas que estão começando, que são imaturas, que são fracas na fé. Então não adianta você ficar impaciente. Ah, pastor, mas esse irmão, ele é fraco. Sim, você passou por esse período também, por esse processo também. E sempre vamos ter na igreja, porque com a graça de Deus sempre vamos ter pessoas chegando na igreja, pessoas que são novas, convertidas, pessoas que têm um entendimento às vezes ainda não tão claro do evangelho, da aplicação desse evangelho para as mais diversas áreas da vida. Então nós sempre vamos ter que exercitar esse princípio que o apóstolo Paulo nos traz aqui, no que concerne à igreja de Cristo. Certo? O segundo ponto que eu gostaria de destacar nesta noite é que a palavra de Deus nos incentiva a suportar e edificar os fracos, sobretudo com o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a palavra de Deus, queridos, ela vai justamente nos trazer esses incentivos, que são os exemplos bíblicos, sobretudo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe o que o apóstolo vai trazer aqui no verso 3 e 4. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora for escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Veja bem, por mais que a exortação de Paulo aqui pareça ser algo muito difícil para nós, pecadores, não é? Eu digo porque nós, pecadores, nós temos dificuldade em ter paciência com o outro, em suportar as debilidades dos fracos, em buscar agradar ao próximo. Veja, parece que essa é uma exortação quase que impossível de ser obedecida. Mas veja, contudo, essa exortação ela vai se tornar mais razoável para nós se nós considerarmos o exemplo do Senhor Jesus Cristo que Paulo menciona aqui. Se nós considerarmos o exemplo, ou os muitos exemplos que há nas Sagradas Escrituras. De modo, queridos, que o primeiro verso, aqui o verso 3 vai falar do exemplo de Cristo, o segundo, no verso 4, vai falar sobre o exemplo das Sagradas Escrituras. Primeiro ele fala de Cristo, verso 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim.
Então, meus queridos, não há incentivo maior que esse. Não há incentivo melhor que esse, olharmos para o Senhor Jesus Cristo. Veja, talvez você diga assim, não pastor, mas é muito difícil suportar os fracos. É muito difícil para nós não agradarmos a nós mesmos para ter que agradar o irmão fraco. Mas olhe para Cristo. Veja se não foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez. O texto vai dizer, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Cristo não agradou a si mesmo. Veja, o que Paulo está dizendo aqui é que Cristo ele não precisava descer da sua glória e encarnar. Ele não precisava se fazer homem, ele não precisava assumir a nossa natureza humana, frágil, sentir as nossas dores, ser perseguido, injuriado, assumir sobre si a nossa condenação. Ele não precisava se submeter a nada disso. Ele poderia ter ficado lá na sua glória. Ele poderia ter olhado para nós e, olha, sabe de uma coisa? Cada um que se responsabilize pela sua dívida para com o Pai, para com Deus. Cada um arque com as consequências do seu próprio pecado. E eu vou permanecer aqui na minha glória. Eu vou permanecer aqui sendo agradado. E de fato, queridos, Ele sim é merecedor de toda honra, glória, louvor. E como nós sabemos, dentre todas as pessoas, sem dúvida, Cristo era a única que mais tinha o direito de agradar a si mesmo, porque Ele é Deus. Mas não aprove a Ele fazer isso. O texto de Filipenses diz que Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Ele não considerou esse privilégio como sendo um privilégio que Ele tinha, que Ele não pudesse abrir mão. Ele não usurpou, Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas por amor, Ele saiu da sua glória, Ele se fez homem, Ele não buscou agradar a si mesmo, Ele buscou agradar ao Pai, Ele buscou agradar a nós naquilo que é bom para a edificação. Não foi isso? E toda a condenação do nosso pecado caiu sobre Ele, e Ele fez isso para agradar a Deus e para nos servir com a sua salvação. É interessante porque você vai ver aqui, meus queridos, esse raciocínio claro a respeito do Senhor Jesus Cristo. Cristo, Ele fez isso não para agradar a si mesmo, porque Ele tinha todo o direito de permanecer onde estava, sendo agradado, mas Ele se submeteu, Ele encarnou, Ele foi injuriado, Ele foi ultrajado, Ele suportou sobre si a condenação dos nossos pecados. Por quê? Porque Ele é forte e nós fracos. Nós não tínhamos como lidar com os nossos pecados na presença de Deus, diante de Deus. Não tínhamos. Mas Ele que é forte, foi Ele quem suportou a condenação do nosso pecado em nosso lugar. Então, nós não podemos agora, diante desse exemplo, não suportar as debilidades dos fracos. Quando nós olhamos para quem Cristo é, para o que Cristo fez, Ele, o Deus Todo-Poderoso, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, Ele se esvaziou, Ele não buscou agradar a si mesmo, mas Ele buscou agradar ao Pai e nos agradar naquilo que é bom para edificação. Quem sou eu para agora não querer agradar ao meu irmão naquilo que é bom para edificação?
naquilo que é bom para a alma dele, naquilo que vai trazer crescimento espiritual para ele. Achamos difícil suportar as debilidades dos fracos, achamos difícil não agradar a nós mesmos, ter que agradar aos outros naquilo que é bom para a edificação deles. Então, meus queridos, o remédio é: contemple a Cristo. Veja o que foi que ele fez. O que ele fez foi infinitamente mais do que é requerido de nós. Então aí está a primeira razão. Pedro traz aqui esse primeiro incentivo para, de fato, agirmos de maneira a não agradarmos a nós mesmos, agradarmos ao próximo naquilo que é bom para a edificação e darmos suporte aos irmãos mais fracos. O primeiro exemplo, o primeiro modelo é o Senhor Jesus Cristo, e esse é o maior de todos os incentivos. Quando nós olhamos para o que Ele fez por nós, aquilo que para nós é difícil, a gente já começa a dizer: não, peraí, se Ele fez tudo isso por mim, por que eu não vou fazer isso que Ele está requerendo de mim, que é tão pouco diante do que Ele fez por mim? O segundo incentivo que Paulo traz aqui está no verso 4, que é as Sagradas Escrituras, os exemplos bíblicos. Pois tudo quanto outrora for escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, quando Deus, e aqui é interessante que Paulo ele saca a doutrina das Escrituras, não é? Quando Deus inspirou homens para escreverem as Sagradas Escrituras, o propósito dele não era o de dar um livro unicamente com doutrinas. Deus também tinha um propósito de nos dar um livro de caráter prático, com exemplos, tanto a serem seguidos, né, bons exemplos, como exemplos do que nós não deveríamos fazer, exemplos daquilo que não deve ser seguido, para a nossa instrução. Então, tudo aquilo que foi escrito, todos os ensinos, todos aqueles exemplos, foi um método escolhido por Deus para que nós aprendêssemos aquilo que é correto, aquilo que é virtuoso, aquilo que glorifica a Ele. E dentre essas coisas, Paulo menciona duas aqui: a paciência e a consolação. É a Escritura que nos ensina a ter paciência com os nossos irmãos, através dos modelos bíblicos, através das verdades, das instruções, dos ensinos que a Palavra de Deus nos traz, nos ensina a termos paciência, a sermos longânimos com o próximo, a termos essa capacidade de suportar uns aos outros em amor, de dar suporte. Mas também é com ela que nós aprendemos a consolação. As Escrituras, meus queridos, elas nos trazem motivos que nos consolam, que nos trazem bom ânimos, razões, verdades que nos trazem esperança, tanto para vivermos aqui como para a vida que virá após a morte. Então, aqui nós podemos aprender a vislumbrar os tesouros, as riquezas espirituais que temos em Cristo, e também aquelas que ainda herdaremos no novo céu e na nova terra. Então ela traz ao nosso coração consolação, ela nos consola nas nossas fraquezas, nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos de debilidade, ela nos consola. E também nós também devemos ter paciência com o próximo, nós também devemos estar ao lado dele, caminhar com ele, consolá-lo, ajudá-lo, promover aquilo que for bom para a edificação dele. Terceiro e último lugar, queridos, suportar e edificar uns aos outros só será possível com o auxílio da oração. Paulo ora para que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, capacite a igreja a cumprir
aquilo que ele acabou de ensinar, a obedecer essas exortações. Então, Paulo sabia que isso não poderia ser atingido se não fosse através da oração. Porque Paulo sabia que eles, por eles mesmos, não seriam capazes de obedecer. Como nós, por nós mesmos, não somos capazes de obedecer. Nós não somos capazes de cumprir aquilo que a palavra de Deus nos manda, a menos que seja com o auxílio do próprio Deus. E é aí que nós precisamos da oração. E nós encontramos aqui essa oração que Paulo faz por estes irmãos no versos 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo, para que concordemente e a uma só voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, aqui na sua oração, o apóstolo Paulo, ele vai falar dois títulos de Deus. Ele diz que Deus é o Deus da paciência e o Deus da consolação. Ou seja, se por um lado eu posso nas Escrituras aprender a desenvolver a virtude da paciência e da consolação por meio dos ensinos dela, por meio dos exemplos que ela me traz, eu também posso buscar ter paciência e consolação através da oração a Deus. Por quê? Porque Deus é o Deus da paciência, Deus é o Deus da consolação. E é por isso, queridos, que nós somos chamados a ter essa atitude também de buscar a Deus em oração. Sabemos que por conta da nossa pecaminosidade, é difícil nós suportarmos a debilidade dos nossos irmãos. É difícil para nós não agradarmos a nós mesmos. É difícil para nós agradar ao outro naquilo que é bom para a edificação. E como é que nós vamos poder fazer isso? A palavra de Deus aqui nos instrui que um dos meios é através da oração. Suplicando ao Deus de toda a consolação, ao Deus de toda a paciência, que Ele que é a origem dessas virtudes, Ele que é a fonte dessas virtudes, Ele possa nos conceder cada dia mais que cresçamos nelas. E hoje, meus queridos, mais do que ninguém, sabemos que Deus, Ele é paciente, porque Deus, Ele foi paciente conosco. Se Deus não fosse paciente, Ele não nos suportaria. Só sendo um Deus de infinita paciência para nos suportar as debilidades de nós, pecadores. Então, você pode pensar, mas pastor, é muito difícil suportar o meu irmão. É difícil sim. Tanto para nós é difícil termos paciência com as pessoas, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, mas a palavra nos traz esse incentivo. Busquemos a Deus em oração nesse sentido, busquemos o Deus de toda a paciência, de toda a consolação, que Ele há de nos assistir, Ele há de nos capacitar nesta área que é tão difícil para nós pecadores. Não deveria ser, mas é. E em sua oração, Paulo pede que Deus conceda àqueles irmãos o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo. E esse aqui é o grande segredo. A grande dificuldade que nós temos para tolerarmos as fraquezas uns dos outros é não termos esse mesmo sentir segundo Cristo. Ou seja, nós não temos o mesmo sentimento do Senhor Jesus. Ou seja, a mesma mentalidade, o mesmo amor altruísta, a mesma disposição, não é, de ser capaz de não agradar a si mesmo, de servir ao outro. Então nós não temos esse mesmo sentimento que fez com que o Senhor Jesus encarnasse por amor ao Pai, por amor a nós. E aí Paulo diz assim: eu oro para que vocês tenham esse mesmo sentimento.
A oração dele é justamente nesse sentido. Porque se nós tivermos esse mesmo sentimento, com a graça de Deus, nós vamos sim suportar as fraquezas uns dos outros, as debilidades uns dos outros. Paulo pede a Deus que Ele nos conceda essa unanimidade de sentimento, de pensamento, que o nosso coração esteja todo, como um todo, voltado para isso. Oh, meus queridos, como muitas vezes o nosso coração está voltado só para os nossos interesses. E isso faz com que a igreja ela não caminhe como deveria caminhar. Ela não cresça como ela deveria crescer. Porque nós estamos mais voltados para os nossos interesses, para sermos agradados, para sermos louvados. E não deveria ser esse o nosso propósito, a nossa intenção, o nosso procedimento. E aí Paulo vai concluir o verso 6 dizendo: para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o propósito disso tudo, meus queridos, é para que estejamos juntos, para que a igreja esteja unida, para que a igreja esteja em comunhão, adorando ao Senhor Jesus Cristo, glorificando a Ele. Que esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós possamos adorá-lo verdadeiramente, adorá-lo sem impedimentos, em especial aqui no que ele está tratando, sem essa falta de comunhão, sem essa atitude de indiferença, essa atitude de impaciência de uns para com os outros, essa atitude de cada um querendo agradar a si mesmo. Ou seja, que nós possamos resolver essas questões para que possamos adorar e glorificar a Deus como deve ser, como Ele requer de nós, que nós o adoremos e o glorifiquemos, porque Ele não suporta a impureza junto com a adoração. Então Paulo está ensinando essas verdades aqui. É claro que nós não vamos concordar em tudo, como nós temos mencionado aqui, mas naquilo que é essencial, que nós possamos pensar concordemente, buscar aquilo que glorifica a Deus, buscar aquilo que vai trazer edificação para a igreja, focarmos nessas questões e assim em comunhão podermos crescer, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Agora, queridos, eu gostaria então de, caminhando para o final, trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, devemos agradar uns aos outros no que é bom para a edificação. Veja, a nossa sociedade hoje, ela nos ensina que o objetivo da vida, o objetivo da sua vida é agradar a você mesmo. As propagandas, elas vão reforçar justamente essa ideia. A vida é curta, busque agradar a si mesmo, seja propaganda de comida, seja propaganda de bebida, seja de viagem, de lazer, seja do que for, tudo passa a nós essa ideia, não é? Esqueça dos outros, a vida é sua, faça o que você quiser, sua vida é curta, aproveite ao máximo. No entanto, queridos, Paulo nos ensina que nós temos a missão de suportar e edificar uns aos outros, o que muitas vezes significa abrir mão do nosso próprio prazer, dos nossos próprios interesses, da nossa satisfação de ser agradado. Então, o povo de Deus, ele vive de uma forma contrária ao pensamento vigente no mundo. Cada um deve buscar agradar ao próximo naquilo que contribui para a edificação dele. Devemos olhar para os nossos irmãos e enxergar ali oportunidade de que aquele irmão que é fraco, ele pode se tornar forte. Então, veja, como eu disse, nenhum de nós já nasceu forte, nós nascemos de novo fracos. E lembre o que foi que Cristo fez por nós. A Bíblia, Paulo vai dizer aqui, aquilo que Cristo fez por vocês,
façam pelos outros. Aquilo que Cristo fez por vocês, façam pelos outros. Jesus não buscou agradar a si mesmo. Desde a sua encarnação, ele se dedicou à nossa edificação. E ele continua ainda hoje a fazer isso, se dedicando à nossa edificação. E nós somos chamados, queridos. O reino de Deus, ele vai trazer a mim e a você essa lógica que é contracultural nas mais diversas áreas da vida, inclusive nessa. Enquanto que o mundo diz assim, agrade a si mesmo, viva para isso, que esse seja o objetivo da sua vida, Cristo vai dizer não. A palavra de Deus vai dizer não. Você agora deve viver para agradar a Deus e agradar o seu próximo naquilo que é bom para a edificação dele. Essa deve ser a sua prioridade, imitando aquilo que Cristo fez. Cristo não agradou a si mesmo. E ele requer isso de nós. Segundo, a igreja não existe para nos agradar. Infelizmente, queridos, muitos crentes acreditam que a igreja existe para satisfazê-los, não é? Eles esperam que a igreja funcione do jeito que ele quer, do jeito que ele se sente bem, do jeito que alegra o coração dele. Ele quer que a liderança faça aquilo que ele quer que seja feito, não é? Atenda às suas vontades, atenda aos seus desejos, às suas preferências. Mas veja, queridos, não é bem assim. E muitas vezes, quando algo não sai do jeito que nós gostaríamos, nós ficamos com raiva, nós ficamos bravos, ficamos furiosos. Por quê? Porque não saiu do jeito que eu quero. Porque a igreja tem que ser do jeito que eu quero, a igreja tem que me agradar. Mas Paulo nos ensina que a vida cristã não é sobre isso. Não é sobre buscar agradar a si mesmo. O crente, ele precisa compreender isso. Ele precisa parar de pensar que tudo gira em torno do seu próprio agrado. Sua tarefa é servir, é agradar ao próximo naquilo que é bom para a edificação. Não busque agradar a si mesmo. Isso é algo fundamental, meus queridos. O próprio fato de você vir, de você congregar, de você participar do culto. Mas eu gostaria que fosse desse ou daquele jeito. Mas é uma forma de Deus tratar no seu coração essa questão de você aprender que você não deve ser agradado em tudo aquilo que você quer. Terceiro, devemos tomar cuidado com a tendência de sermos agradadores de homens. Veja, parece que o que eu disse agora contradiz tudo aquilo que foi dito até aqui, né? Mas eu vou explicar. Veja, naturalmente nós, seres humanos pecadores, nós gostamos da aprovação dos outros. E preferimos ser aceitos do que sermos rejeitados. No entanto, isso pode ser perigoso, pois nós corremos o risco de nos comprometer, de comprometer a nossa integridade, de comprometer a nossa fidelidade ao Senhor, de comprometer a verdade. Tudo isso em troca de agradar o outro. Certo? Então a palavra de Deus não nos chama para fazermos isso. Sermos agradadores de homens. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, verso 10, ele diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. É desse tipo de agrado que Paulo está se referindo aqui. O agradar a homens no sentido pecaminoso. O agradar a homens não naquilo que é bom para a edificação. O agradar a homens quando você vai desobedecer à vontade de Deus para ficar bem com as outras pessoas, para ficar bem com o grupo. Ou seja, muitas vezes você sabe que determinada coisa é errada, mas você faz porque você não quer parecer o estranho, você não quer parecer
não é o cafona, não é aquele que não concorda com as outras coisas, enfim. Então, o nosso compromisso é primeiramente em agradar a Deus e não a homens. Devemos agradar a homens somente naquilo que é bom para a edificação e se comprometer com a verdade de Deus, com a fidelidade a Cristo. Quarto e último, aqui nós aprendemos também a importância das Sagradas Escrituras. Veja, elas nos foram dadas por Deus para que fôssemos instruídos, ensinados, edificados. Portanto, é o nosso dever estudar a revelação que Deus nos deu na sua palavra, fazer dela o centro da nossa vida, nos guiar por ela, amá-la, estudá-la, memorizá-la, tomar decisões com base nela, porque ela sempre vai nos instruir. O versículo que Paulo nos traz aqui é um versículo que pode ser aplicado ao assunto do contexto, mas pode ser aplicado a todas as outras áreas da vida. Tudo o que foi escrito para quê? Como diz aqui a palavra de Deus, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então isso pode ser aplicado a todas as áreas da vida, para que possamos ter consolação, para que possamos ter esperança, esperança da glória futura. Então que Deus nos ajude, meus queridos, a cada dia, a não seguirmos a lógica do mundo, não seguirmos a lógica da carne, da nossa natureza pecaminosa, nem do diabo. Que lógica é essa? É a lógica que você vai encontrar muitas vezes na faculdade e no botequim. Agrade a si mesmo. Viva a vida porque ela é curta, aproveite o máximo, viva para os seus próprios interesses. O Evangelho diz não. Você foi salvo por alguém que não buscou agradar a si mesmo. E por causa disso foi que você foi salvo. E agora esse alguém requer que você não viva para agradar a si mesmo, mas para agradar os outros, imitando o exemplo dele. Servindo aos outros naquilo que é bom para a edificação. Que Deus nos abençoe. Amém.